Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Hoje nós vamos falar de uma matéria médica relativamente pouco explorada dentro do meio homeopático, é uma homeopatia relativamente negligenciada. Essa homeopatia se chama Ambra Grisea. Ambra Grisea, pessoal, é uma homeopatia obtida a partir de uma secreção que está nos intestinos da chacalote, que é uma baleia. Em sendo um animal, nós já podemos fazer algumas deduções acerca da personalidade dessa homeopatia, colegas. Um animal, ele pode se comportar de duas formas. Ou ele pode ser uma presa, ou esse animal pode ser um predador. No caso de Ambra Grisea, pessoal, nós temos uma presa. Em sendo presa, trata-se de uma personalidade retraída, acuada. Outro dado que nós podemos explorar para entender mais Ambra Grisea. Veio de uma secreção de uma baleia, então existe uma grande conexão com o mar. Os sintomas de Ambra Grisea vão melhorar significativamente no mar. Podemos explorar, pessoal, a simbologia do mar. O que o mar representa para o inconsciente coletivo. Nós sabemos que as nossas células, elas são basicamente uma solução salina, muito parecida em termos principalmente de abundância de minerais com o próprio mar. Então nós, de certa forma, podemos dizer que saímos dali, saímos do mar, quando nós estudamos principalmente a raça humana sob um viés evolutivo, muito provavelmente a gente realmente saiu do mar. Porém, ansiamos voltar para lá também. Então, o mar, pessoal, de acordo com o nosso inconsciente, com os nossos registros no inconsciente coletivo, ele representa um início, mas também representa um fim. Ah, Letícia, por que dessa filosofia toda? Porque Ambra Grisea, pessoal, alguns homeopatas costumam dizer que é um medicamento para velhos. Não necessariamente. Há muitos idosos que não vão ser Ambra Griseas. Isso é dito principalmente porque essas pessoas costumam ter uma espécie de senilidade precoce. Elas têm um aspecto envelhecido, pessoal, e uma mentalidade envelhecida também. Toda a sintomática de Ambra Grisea lembra realmente uma pessoa que está ali nas últimas, que está próxima do fim. Em sendo uma pessoa que está próxima do fim, muito conectada ao fim, isso é tão coerente, pessoal, que os elementos que estão ali quase no final da tabela periódica, ali na família 17A, que Schouten chama de estágio 17, todos os elementos que estão ali, flúor, cloro, bromo, eles estão em fase de retirada, eles estão quase próximo ali da última coluna da tabela periódica, eles estão aqui na 17. Maioria, pessoal, com exceção aqui do flúor, onde isso não é marcante, cloro, bromo e iodo, todos têm uma conexão forte com o mar, reforçando essa informação de que, de fato, o mar representa o fim. Então, retornando, se eu estou conectada ao fim, raramente, pessoal, essa pessoa está aqui no momento presente. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade de raciocínio. É uma pessoa que lê, não entende absolutamente nada do que leu. Isso é um traço marcante de Ambra Grisea. A mente está sempre numa espécie de devaneio, sempre numa espécie de fantasia. Você não consegue entender no que a pessoa está pensando. Ela está ali fantasiando, imaginando como vai ser, talvez, o pós-morte dela. Então, uma pessoa que fica ali com seus devaneios, e isso se manifesta na sua expressão, na sua verbalização. Então, essa pessoa ela vai te contando episódios, e aí ela te faz uma pergunta, nem espera se responder, emenda outro assunto, nem reparou que você não respondeu. Então, são pessoas que elas não estão aqui nesse momento. Elas estão em outra parte. Então, raramente elas estão conectadas ao que está acontecendo aqui. Outra informação que já é extremamente valiosa para entendermos Ambra Grisea. Ambra Grisea faz parte da psicose. É um medicamento psicótico.
Em sendo um medicamento psicótico, outra dedução nos é possível. Existe uma máscara. Vou tentar desenhar uma máscara aqui, pessoal. Existe uma máscara. Então, quero esconder algo dos outros. No caso de ambra-grísia, existe primeiramente, pessoal, uma sensação muito marcante de autodesprezo. É aquela pessoa que se acha nojenta, fica com vergonha dos seus excrementos. Vergonha do xixi, vergonha do cocô, vergonha do suor. Essa pessoa, pessoal, obviamente não vai conseguir evacuar se tiver alguém próximo. Mas às vezes nem essa pessoa está aqui no quarto próximo. Essa pessoa, ela quer esconder que ela tem o seu lado sujo. E esse traço, colegas, tem repercussões na vida da pessoa, obviamente. Vai ser alguém que vai preferir estar só, porque aí definitivamente se afasta a possibilidade de alguém o ver em algum momento ali embaraçoso, vergonhoso. É uma pessoa mais solitária, realmente faz questão da solidão, tem uma conexão forte com o mar, é uma pessoa que gosta muito de baleias, inclusive, veja só a coincidência. E é uma pessoa também que vai ter ojeriza a estranhos. Já não gosta de companhia de pessoas que conhece, também não de estranhos. E eu também percebo uma grande timidez nessas pessoas. São pessoas marcadamente tímidas, porque têm essa tendência mais retraída para conservar essa imagem da pessoa pura, da pessoa limpinha. Mas é o que eu sempre digo, pessoal, sustentar uma imagem requer muita energia, requer muito controle. Tanto é que ambra-grísia, na verdade, é uma pessoa que ela é, entre aspas, voada para a maior parte dos contextos da sua vida. Só que no que diz respeito a ela tem uma hiperconsciência de cada gesto que ela faz, de cada palavra que ela fala, porque realmente há um esforço de conservar essa imagem de limpeza, pureza. Ah, Letícia, são pessoas tímidas? São pessoas que não gostam de presenças de estranhos? Parece muito com barita carbônica. Realmente, pessoal, barita carbônica compartilha com essas duas características que eu citei. Só que barita carbônica, pessoal, não é uma personalidade envergonhada. Esse traço é presente em ambra-grísia, mas não em barita carbônica. Barita carbônica, pessoal, é aquela pessoa indecisa, irresoluta conforme o repertório, mas é porque em barita carbônica existe a consciência de que realmente ele tem uma espécie de incapacidade, normalmente uma incapacidade intelectual. Essa sensação de impedimento intelectual não existe em ambra-grísia, portanto as diferenças agora já são bem marcantes. Então existe, principalmente de forma predominante, um desconforto em relação ao próprio corpo. No fim das contas, é essa a sensação marcante em ambra-grísia, um desconforto com o seu corpo. Por quê? Em se tratando de seu corpo, você automaticamente vai chegar à fisiologia do seu corpo e a sua fisiologia inclui o excretar. E a ambra-grísia condena a excreção. Consequentemente, pessoal, nós chegamos a outro aspecto psicótico dessa personalidade, que é a repressão. Se eu mantenho uma máscara de alguém puro, limpinho, então eu vou esconder, em tese, o meu lado sujinho. Todavia, quando eu reprimo algo, pessoal, seja qual o impulso for, eu estou represando energia, estou contendo energia. Quando nós contemos energia, o nosso organismo ele vai manifestar alguns sintomas típicos, como é o caso, por exemplo, dos tremores. Ambra-grísia, pessoal, sente muita fraqueza da cabeça até a cintura, mas da cintura até as pernas sente tremor. O que é o tremor, pessoal? O tremor é uma clara evidência de uma energia estagnada, de uma energia que está ali contida sob a forma de uma panela de pressão e que precisa sair. O tremor, em última instância, de forma bem sumária, significa exatamente a contenção energética excessiva. Colegas, então a crença central de ambra-grísia
é de que existe algo muito errado comigo, existe algo muito sujo em mim, muito embaraçoso e por isso mesmo preciso me resguardar, ser uma pessoa reservada e discreta. Preciso construir uma máscara, uma fachada da pessoa pura. Colegas, nós vamos agora às principais rubricas de Ambra Grísia e elas vão nos ajudar a ter um aprofundamento ainda maior dessa personalidade e reforçar os seus receios principais, suas características, seus medos predominantes. A primeira rubrica, pessoal, todas essas rubricas aqui estão no repertório de Kent e a primeira diz o seguinte: ansiedade quando em companhia. Como eu já havia mencionado, pessoal, trata-se de uma personalidade solitária, porque há essa sensação de sujeira, de impureza. Então, obviamente, a companhia ela vai ser indesejável. Na verdade, pessoal, existe uma rubrica nesse mesmo repertório que diz que as companhias agravam os sintomas de Ambra Grísia. Como não podia deixar de ser, existe uma ansiedade muito forte antes da evacuação. Porque a evacuação é uma materialização dessa impureza. Temos também aversão à presença de pessoas, aversão à presença de companhia durante o processo de evacuação. Não precisa, como eu disse, pessoal, a pessoa está dentro ali do banheiro, junto com esse indivíduo Ambra Grísia. Pode estar no cômodo próximo. Quando nós temos uma Ambra Grísia muito crônica, a pessoa não pode estar nem dentro de casa que a Ambra Grísia já não consegue evacuar. Sensação de que vê rostos demoníacos. Pessoal, essa sensação ela é fruto de uma crença inconsciente de que eu estou condenada em função dessa minha impureza. Então, consequentemente, eu apenas atraio vibrações negativas. Como consequência, eu tenho mesmo esse feeling de que rostos diabólicos me espreitam, exatamente fruto dessa sensação de mácula interna. Temos ainda a sensação de que vê rostos escondidos. Pessoal, o pânico de Ambra Grísia é que ela seja flagrada numa situação em que está colocando ali a sujeira para fora, evacuação, urina, enfim. Então, como é um medo muito premente, muito latente em Ambra Grísia, obviamente ele vai ter essa sensação de que tem rostos escondidos em tudo quanto é canto ou espionando nesse processo constrangedor. Medo de estranhos. Essa desconfiança, pessoal, em relação aos outros, vem dessa crença de que, novamente, pode ser flagrado com a mão na massa, evacuando, urinando, nesse processo de manifestação de sua sujeira interna. Intimamente relacionada ao medo de estranhos está a rubrica timidez quando acompanhado. Realmente é uma personalidade muito solitária, que prefere realmente essa postura mais reservada, mais discreta. Colegas, o que é importante a gente enfatizar aqui é que toda homeopatia ela tem a sua versão ativa e sua versão passiva, ou seja, aquela versão que recebe a ação e aquela versão que faz a ação. O que significa isso, pessoal? Significa que eu posso ser uma pessoa muito envergonhada por causa dessa minha condição de sujeira, só que eu também posso evidenciar essa característica nos outros. Eu posso ficar apontando dedos para as pessoas nesse sentido. Eu posso colocá-las numa posição de embaraço, de vergonha, especialmente envolvendo esses temas do excremento, da urina, da evacuação. Eu posso começar a zombar das pessoas com essa linha de raciocínio, tocar na ferida das pessoas no que diz respeito a esse lado sujo delas. Isso é muito visível nas crianças. Sabe aquelas crianças que elas querem espiar a outra coleguinha indo ao banheiro, ver o que está fazendo no banheiro? Isso é uma manifestação, é uma clara evidência de que aquela criança ela não vê esse processo de excreção, de expurgo da minha impureza como algo normal, como algo natural. A própria criança vê aquele processo como algo condenável, algo realmente indigno, impuro. O repertório de Fatak traz uma rubrica bastante ilustrativa que é a seguinte: mulheres ou garotas da sociedade moderna, Modern Society Girls. Isso, pessoal, revela a visão da mulher em relação a esses processos.
Muito antigamente, quando nós tínhamos uma cultura um pouco mais conservadora, essa característica era mais visível no sexo feminino. A mulher, como ela vivia muito para o matrimônio, para esse universo doméstico, ela tinha, de certa forma, que construir essa imagem da mulher casta, da mulher, de certa forma, até sacra, muitas vezes, uma mulher que não pode ter máculas. Então, essa época, a cultura conservadora, de certa forma, é um contexto que fabrica ambragrísias. O repertório de Fatak cita as garotas da sociedade moderna, mas isso também pode se estender aos homens. Pessoal, alguns colegas já me perguntaram se esse desconforto em relação aos excrementos pode também ser traduzido para um contexto mais metafórico. É vergonha apenas das fezes, da urina, dos excrementos propriamente ditos? Ou pode ser vergonha também do seu lado obscuro, das nossas, entre aspas, más inclinações? Eu digo a vocês que sim, pessoal. Ambragrísia pode ter vergonha de impulsos que são realmente inerentes à natureza humana, como é o caso dos nossos 7 pecados capitais. Nós temos os 7 pecados capitais, pessoal, que, na verdade, são tendências inerentes à nossa condição enquanto seres humanos e que nós geralmente tentamos lapidar de todas as formas. Então, o excremento, na visão de ambragrísia, pode ser essas más inclinações humanas que, todavia, são naturais. Precisa ser, pessoal, uma característica que ela é realmente inevitável. Enquanto você está vivo, você é suscetível a isso. Por exemplo, nós podemos realmente trazer aqui os 7 pecados capitais. No caso, a gula. A gula pode ser uma tendência de ambragrísia, uma tendência natural, da qual ela se envergonha. Temos também a inveja. Na verdade, pessoal, todos os medicamentos que têm essa natureza animal, que têm esse registro vibracional animal, eles são, de certa forma, competitivos. Lembre-se, pessoal, que uma das leis naturais mais evidentes da natureza é justamente essa sobrevivência do que, aparentemente, coincidentemente, por acaso, é mais apto. Então, o viés competitivo, ele sempre vai existir no reino animal. E é, inclusive, um critério para a evolução. Então, a inveja, ela vem como consequência desse contexto competitivo. A inveja pode ser, sim, aquele cocô, entre aspas, de ambragrísia. Aquele cocô que a ambragrísia não quer que ninguém veja de jeito nenhum. Temos também a raiva. Raiva, pessoal, é um dos cocôs que a nossa sociedade mais tem dificuldades para aceitar. E o problema é que se não há uma aceitação da raiva, nós não podemos transmutar a raiva. Nós condenamos todas as formas de agressividade na maior parte do tempo. Nós consideramos a agressividade um sinônimo de desequilíbrio. Consequentemente, não usamos o lado bom da raiva. Então, a raiva é mais um excremento de ambragrísia. Temos também a luxúria. Esse sim, pessoal, não vejo uma superação significativa disso aqui no nosso atual contexto. Luxúria, leia-se sexualidade. Então, a ambragrísia pode ter os seus impulsos sexuais e se envergonhar enormemente disso. Sente atração por alguém, tem vergonha, não quer que ninguém veja que sentiu tesão por outra pessoa. Outro excremento do qual a ambragrísia pode se envergonhar significativamente: a preguiça. Já é uma personalidade pacata. Então, normalmente, você vai julgar a ambragrísia dessa forma. E se a ambragrísia entende que você está julgando como preguiçoso, isso também pode despertar o seu estado de recolhimento. Ele pode se sentir pior ainda, porque você agora viu essa sua impureza. Pessoal, soberba. Soberba e a avareza. E a avareza. Nós, na verdade, podemos ver ambragrísias soberbos.
E isso vem como consequência de sua vibração animal, porque os animais são competitivos, conforme eu havia mencionado. Então, juntamente com o viés ali da competição, sempre aparece a inveja, eu sempre me comparo com o outro e queria ter o que o outro tem. Isso pode ser mal visto pela própria personalidade ambra-grísia. Soberba vem como consequência desse universo onde vença o melhor, prevaleça o melhor. Avareza. Avalie aqui, pessoal, se é uma personalidade reservada, se a companhia não é tolerável para a ambra-grísia. Vocês acham que ganhar dinheiro, ter um trabalho como nos moldes tradicionais é algo fácil para a ambra-grísia? Então ele tem consciência que os rendimentos dele é fruto de um esforço sobre-humano. É muito difícil para ele se encaixar ali em sociedade, se expor. Então o dinheiro, consequentemente, vem de uma forma que normalmente lhe é custosa. Então a avareza vem como consequência dessa crença de que, nossa, foi tão difícil ganhar grana, agora eu vou guardar tudo, não vou querer repartir isso com ninguém. Então a avareza brota justamente dessa superproteção em relação aos seus rendimentos. Foi tão difícil ganhar, agora eu vou proteger esse negócio aqui de qualquer jeito. Podemos resumir, pessoal, todas essas tendências na nossa sombra. Ambra-grísia condena a sua sombra. Consequentemente, não consegue transmutar sua sombra, não consegue fazer as pazes com a sua sombra, não consegue ver essa sua realidade sombria e obscura como um processo natural. Daí o seu sofrimento, daí o seu recolhimento cada vez mais progressivo. Essa personalidade já tem essa tendência, como eu afirmei no início do vídeo, de senilidade precoce. Com o tempo, pessoal, quando realmente ele já está lá velhinho, ele basicamente só falta se isolar numa caverna, para que ninguém veja as suas sombras, da qual ele tanto se envergonha. Colegas, como vocês podem ver, toda personalidade homeopática traz uma reflexão que ela é muito válida, especialmente nos dias de hoje, quando nós temos avanços significativos no âmbito tecnológico, principalmente, mas avanços muito lentos no âmbito cultural, no âmbito dos paradigmas. Então, ambra-grísia traz uma reflexão acerca de como administramos as nossas más inclinações. Ambra-grísia nos convida a olhar para as nossas sombras e admitir que elas existem, e não escondê-las debaixo do tapete, porque, vez ou outra, alguém vai puxar aquele tapete e vai ver aquilo ali. E nós temos várias saídas para aquilo. Ou a gente nega, ou a gente se torna uma pessoa egóica, finge que aquilo ali não existe, nega que é seu, nega que foi você quem fez e nunca muda. O primeiro passo para que a gente realmente evolua, pessoal, é olhar para isso e ver como um processo inerente, intrínseco à sua condição. Vocês vão ficar espantados, pessoal, com quanto a personalidade ambra-grísia é suscetível a terapias de hipnose. São pessoas fáceis de hipnotizar. Por quê? Porque o inconsciente está tão cheio de sombras reprimidas, que ele está quase ali saindo para fora. Então ele é muito acessível, o inconsciente dessas pessoas. Consequentemente, quando o hipnólogo consegue adentrar esses domínios obscuros e reprogramar as suas crenças acerca de suas impurezas internas, ambra-grísia colhe um alívio significativo. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. O curso Calcárias e a Força Interior está quase saindo do forno. Certamente eu vou anunciar aqui no canal quando estiver disponível. E enfatizando, eu sempre digo isso nos meus vídeos, mas saibam que o Homeoplace tem o seu próprio grupo de estudos no WhatsApp, chamado Healing Place. Desejando integrar este grupo, basta me enviar um e-mail nesse endereço que consta aqui na descrição do vídeo com seu número de celular solicitando sua inclusão. Pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima.